Fala galera, beleza? Dando continuidade aos nossos estudos aqui da matemática financeira, tá? Então a gente vai dar uma entradazinha aqui no nosso famoso juros simples, certo? Como o nome já diz, é uma parte mais simples desse estudo de juros, tá? Mas o que vem a ser a ideia de juros, né? Então, os juros, gente, nada mais é do que uma porcentagem aplicada com o tempo. Quando você tem o estudo da porcentagem em conjunto com o tempo, você pode dizer que você está trabalhando a ideia de juros, certo? Então, existem basicamente duas maneiras, como em toda matemática financeira, em sua grande maioria, a gente consegue resolver várias questões pela regra de 3, tá? Então a regra de 3 ela resume muita coisa, é uma técnica que você consegue resolver muitas coisas da matemática financeira. Ou, como a gente está falando do juros simples, tem uma formulazinha bastante utilizada, né? Que é essa daí, é a famosa J-CIT, né? Juros, capital, taxa e tempo, certo? Então o que vem a ser cada letrinha dessa aí? Ó, o J, como o próprio nome diz, né, já é o teu juros, tá? O capital é o C, ou seja, vai ser o dinheiro que tu vai estar trabalhando referente àqueles juros. O I é a minha taxa, tá? É um pouco estranho você, às vezes, associar o I como taxa. A gente pensa que taxa é o T, né, do tempo. Mas o I ele vai ser a nossa taxa, que é justamente a minha porcentagem, certo? E T é o nosso tempo. Só algumas notificações, né? O I, que é referente à minha taxa, ela pode aparecer mais comumente com três tipos. Ela pode ser uma taxa mensal, tá? Ela pode ser uma taxa diária, ou ela pode ser uma taxa anual. Tem situações, não é tão comum aparecer, mas tem situações que pode aparecer uma taxa ao bimestre, uma taxa ao semestre, mas não é tão comum. Esses três aqui são os mais comuns de aparecer nas duas questões, certo? E o T, que é o tempo, né? Ele pode ser em dias, pode ser em meses, pode ser em anos, certo? Mesma ideia da nossa taxa de juros, certo? Só um pequeno detalhe aqui que a gente precisa ficar atento, uma pequena observação, né? A nossa unidade de tempo ela tem que ser igual à unidade de tempo do tempo. Então, se eu estou trabalhando uma taxa mensal, o meu tempo ele também tem que estar em meses. Então, o que é que eu estou querendo dizer com essa minha explicação aí que eu estou falando para vocês? Vê só, se você tem uma taxa, um I, que está uma taxa ao mês, a gente abrevia como esse AM, então automaticamente para eu poder trabalhar os juros, eu também tenho que ter um tempo em meses, tá? Então se a minha taxa ela também for ao dia, então o meu tempo ele também tem que ser em dias, certo? Sempre você tem que observar isso. Antes de você começar a responder as questões, tem que observar se a taxa ela está com a mesma unidade de tempo que o teu tempo. Se está em dias, dias. Se está em meses, meses. Mas se acontecer alguma situação em que eu tenho uma taxa numa unidade de tempo e o tempo em outro tipo de unidade, aí tu vai ter que converter. Tu vai escolher se tu vai querer converter a tua taxa ou tu vai querer converter o teu tempo, tá? Então, para a gente exemplificar melhor isso que a gente acabou de falar, vamos ver aqui uma questãozinha, certo? Então, vamos pegar esse exemplo aí. Uma pessoa aplicou um capital de R$ 1.200 a uma taxa de 2% ao mês, tá? Uma taxa de juros simples, durante 14 meses. Então, determine os juros e o montante dessa aplicação.
Já já eu falo um pouco sobre esse montante, mas vamos nos atentar ao que a questão nos pede. Então veja que a questão está pedindo para tu calcular os juros. Então eu gosto de fazer assim, eu prefiro anotar as unidades que tu está trabalhando. Tá? Então juros é o que tu quer encontrar, então eu vou colocar uma interrogação no meu J. O teu capital que foi aplicado está lá em cima, é 1.200. Posso esquecer, talvez eu não tenha falado em alguns vídeos, mas esses zeros após a vírgula a gente pode esquecer, tá? Para facilitar as tuas contas. A taxa, que é o meu I, ela é de 2% ao mês, né? Então a gente abrevia como uma M. E o teu tempo é de 14 meses. Beleza. Então, antes de você ficar logo ansioso e querer já substituir na fórmula para fazer as questões, dá uma olhadazinha. Ó. A tua taxa, ela está na mesma unidade de tempo do teu tempo. Então, a taxa está em meses, então o tempo está em meses. Então, beleza, tu já pode começar a trabalhar a tua questão, certo? Então, aplicando na minha formulazinha dos juros, eu sei que juros é igual capital vezes a taxa vezes o tempo, é o JCIT, certo? Juros é o que tu quer descobrir, então você vai repetir os juros. O capital, 1.200. A tua taxa, que é de 2%, lembrando que a gente viu nas outras aulas, quem não assistiu, recomendo que dê uma olhadazinha na aula de porcentagem. Tu transforma esse 2% naquela fraçãozinha de 2 sobre 100, tá? E o teu tempo está em meses, 14 meses. Beleza. Então, para facilitar nossas contas, corta os dois zeros aqui. Você vai ficar com 12 vezes 2 vezes 14. Então, o teu juros vai te dar um valor de R$336. Tá? Então, isso é o cálculo do teu juros, certo? Só que a questão, ela pede para tu calcular o montante. O que vem a ser o montante? O montante nada mais é, pessoal, do que você pegar o teu capital que foi aplicado e adicionar os juros. Então, quando você soma o capital com os teus juros, você tem o teu montante. Então, chamando o M de montante, ele vai ser o resultado da soma do capital com os juros. Então, o meu montante vai ser o capital, que é 1.200, mais o teu juros, que é 336. Certo? Então, isso vai te dar um montante de R$1.536. Então, respondesse a tua questão apenas aplicando a tua ideia de juros simples. Beleza? Vamos ver mais um exemplo aqui. Então, veja que aqui agora a seguinte situação, né? Você tem um capital de R$80 que está sendo aplicado a uma taxa de 2,4% ao mês de juros simples e que atinge um montante em 45 dias de. Então ele quer que tu calcule o teu montante, como na situação passada, após um período de 45 dias, certo? Então, novamente, vamos anotar o que a gente tem e o que a gente quer descobrir. Então eu sei que eu quero descobrir os meus juros. Para eu poder achar o montante, eu preciso dos juros, certo? O meu capital, 80. A minha taxa, que é o I, é 2,4% ao mês. E o meu tempo, 45 dias. Então, vocês já notaram aí que a tua taxa que está ao mês e o teu tempo está em dias. Então, você poderia escolher transformar a tua taxa para ficar em dias e o teu tempo, ou o teu tempo para ficar em meses. Tá? Então, para você transformar isso aqui em uma taxa ao dia, você teria que dividir isso aqui por 30, né? Isso não vai dar um valor muito bonito de você trabalhar. Mas eu sei que 45 dias, considerando que cada mês tem 30 dias, isso daqui, ó, isso aqui é a mesma coisa do que 1,5 mês, certo? Porque 30 dias seria um mês e 15 dias seria a metade de um mês, então você tem um mês e meio aí, né, para utilizar. Então, agora, voltando para a tua fórmula, tu vai ter juros, capital, taxa e tempo. Os juros é o que tu quer descobrir.
isso vai ser 80, vezes a tua taxa, que é 2,4, transformando já, né? Fica sobre 100, vezes o teu tempo, que é 1,5. Então, posso cortar um zero aqui para facilitar. Fazendo tuas contas aqui, depois dividindo por 10, tu vai encontrar um juros de 2,88 reais. Então, esse vai ser o juros que tu vai obter após esse 1 mês e meio de tempo. Tá? E como ele quer o montante, a mesma ideia da situação anterior, o montante ele vai ser a soma do capital mais os juros. Então, o teu montante vai ser 80 mais os juros, que é 2,88, ou seja, tu vai ter um montante de R$ 82,88. Certo? Então, veja como é bem simples a ideia de trabalhar os juros simples. Você só tem que prestar atenção na ideia do tempo, né? Você nunca pode esquecer isso, que o tempo em dias e a taxa em meses, ou você tem que converter um dos dois, né? Ou um para dias ou o outro para meses, beleza? E para a gente finalizar aqui, vou pegar um exemplo um pouco mais difícil, né? Um pouco diferente. Uma questão de vestibular, tá? Da VUNESP de São Paulo. Então, a questão diz aí, né? No balancete de uma empresa, consta que certo capital foi aplicado a uma taxa de 30% ao ano durante 8 meses, rendendo juros de R$ 192 reais. Qual o valor do capital aplicado? Então, veja que agora ele quer descobrir o capital. Ele não quer saber os juros, certo? Então, vamos anotar as coisas. Então, tu tens aí uma taxa de 30% ao ano. Então, é o teu I, é 30% ao ano. Tu tens o tempo, que é de 8 meses. E o teu juros, que rendeu, foi de R$ 192 reais, certo? De novo, você tem aquela mesma situação da passada. Tu tem uma taxa em anos e o tempo em meses. Para converter isso aqui para anos, tu teria que dividir por 12, né? E não vai dar uma coisa tão legal, talvez, de trabalhar, mas você pode utilizar. Mas você pode pegar a taxa que está ao ano, dividi-la por 12, vai te dar justamente a taxa ao tempo. Então, se eu dividir isso aqui por 12, tu vai encontrar 2,5%, e agora vai ser ao mês, não vai ser mais ao tempo, ao ano. Agora é só tu jogar na fórmula, né? Ele quer saber o capital. Cuidado na hora de substituir, tá? A tua fórmula, que é essa, veja que na hora de substituir, antes a gente estava sempre escrevendo o J aqui, que é o que tu queria descobrir. Mas agora a gente vai estar sempre repetindo o meu C, que é o que eu quero descobrir, é o capital. Então, os juros, substituindo, você vai ficar com 192. O capital, repete, que é o que eu quero descobrir, vezes a tua taxa, que é de 2,5%, ou seja, 2,5 sobre 100, já estou transformando, certo? E o teu tempo, que é 8 meses, certo? Fazendo um pouquinho de manipulações algébricas, você multiplica esses dois números aqui em cima. Então, rapidinho aqui, 2,5 vezes 8, 42 é 16, 420. Então, aqui dá 20, né? Então, aqui você vai ficar com 192 igual a 2,5 vezes 8 deu 20, fica 20C, que é multiplicado por C. Isso aqui dividido por 100. Posso cortar um zero aqui para facilitar. Aplica meio pelos extremos, tu vai ficar 1 vezes 2C, né, que sobrou 2. Aí tu vai ficar agora com 1 vezes 2C, aí fica 2C. Isso é igual a 192 vezes o 10, 1920. Certo? E agora é só para tu finalizar essa conta. Isso aqui é tu pegar o 1920 e dividir por 2, tu vai encontrar um valor de R$ 960 reais. Então isso é o teu capital que foi aplicado durante o tempo que ele diz na questão. Tá? Se você não entendeu direito essa ideia desse cálculo aqui, sugiro você estudar um pouco
equações do primeiro grau, porque isso é básico tu resolver isso. Até mesmo regra de 3, quando tu for resolver as regras de 3, vai ter situações que tu vai encontrar equações, normalmente do primeiro grau. E tudo isso aqui que eu fiz daqui para baixo foi só manipulação de técnicas de equação do primeiro grau que a gente deve ter estudado durante nossos anos na escola, beleza? Então, beleza, galera, é isso aí. Até a próxima e bons estudos. Valeu!